Obrigado, Pai. Somos livres de toda escravidão, porque você nos fez livre em Cristo Jesus. Obrigado, porque em Cristo a nossa dívida foi paga. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado por Jesus. Somos livres por causa da sua obra redentora. Obrigado por olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para discernir a tua vontade, os teus planos, as instruções que tens para nós. Amamos ser educados por ti, porque entendemos que tu és perfeito em tudo o que fazes. Tu és perfeito em toda a sua instrução, a vida para nós, e nós te agradecemos, Pai, pela paternidade, pela presença, pelo teu amor e cuidado por cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos, obrigado, aleluia. Como é importante nós estarmos expostos à palavra, que é vida, né? Ao Espírito da vida, ao Espírito da verdade. Nós temos um tempo, né, o Cromos, que ele tem um limite aqui na Terra. Mas todos nós temos a mesma quantidade de tempo, 24 horas. Enquanto estivermos aqui, né, quando chegarmos na eternidade, não haverá esse espaço entre dia e noite. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos o mesmo tempo que eu tenho, a Rafa tem. O mesmo tempo que eu tenho, você tem. O que vai definir o resultado da nossa vida é o que fazemos com esse tempo e com as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Então, nós percebemos que esses dias aqui foram dias de grandes e poderosas instruções, porque nós estávamos aqui sentados para receber a melhor parte, aquilo que o Pai queria comunicar com cada um de nós. Tantas instruções, né, que a gente fica pensando, o que é que eu vou falar depois de tudo isso? Eu disse até a Lorena, olha, eu vou logo mudar aqui, senão eu vou pregar o que a Rafa acabou de pregar, né? Porque a gente vai anotando. E, queridos, nós vemos a bondade do Senhor em tudo isso. Pegando na nossa mão, dizendo, filho, vamos ajustar aqui o que está precisando para você desfrutar da plenitude de vida que eu providenciei para você. Então, como um bom pai que ele é, traz prazer e alegria para nós, para ele, né? Nos ver andando na verdade que ele estabeleceu. Nos ver na posição que Cristo conquistou para nós vivermos. Amém? E aí, pensando sobre muitas coisas, sobre o que falar, eu vou falar de algo que você nunca ouviu aqui, sobre a importância da confissão, da declaração. Como foi bem dito aqui, nós não devemos servir por servir, porque senão não haverá galardão. Mas tem que ser com o coração, com todo o coração, dedicação, esforço, entendendo para quem fazemos. Mas tudo aquilo que entende a sua posição, quem ele é em Cristo, o que ele tem, o que ele pode, ele vai agir de acordo com a posição em que ele se encontra, em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. E aquele que está em Cristo, ele vai falar a mesma linguagem que Cristo falava. Aquele que é filho e entende o que é ser filho, ele vai agir e se comportar como um filho que considera o que o pai diz. E esses dias aqui, o pai estava nos comunicando coisas. E nós precisamos receber essa palavra como de fato ela é, palavra de Deus. Ele sabe o que diz. Ele sabe o que nós precisamos. E como filhos sábios, nós vamos pegar essas instruções e guardar no nosso coração, para estarmos vivenciando o resultado na nossa vida, praticando. Visão ampliada. Aleluia, guardando a boa semente para não ser roubada. Identificando
Que voz está guiando a nossa vida no caminhar? Porque a Bíblia diz que há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. Estamos sempre ouvindo alguma coisa. Mas quem determina o que vai guiar os nossos passos, o que vai guiar as nossas ações, o que vai guiar as nossas emoções, somos nós que escolhemos. Que voz nós vamos dar ouvido? E a voz que nós damos ouvido, nós vamos falar correspondente ao que temos ouvido. Porque vai se tornar uma crença. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é uma continuidade, é uma ação contínua, diariamente. Se queremos desenvolver a vida de fé, nós precisamos estar ouvindo o que a palavra diz, em todas as áreas, para desfrutarmos da plenitude. E aí, se estamos sempre ouvindo a palavra certa, se estamos sempre ouvindo a palavra que é vida, se estamos sempre ouvindo a palavra de Deus, é certo que nós vamos estar meditando, pensando, ocupando o quê? Os nossos pensamentos com ela. Que é o que o apóstolo Paulo ensina. Você é uma nova criatura? A linguagem é diferente. É de acordo com o reino que pertencemos. E aí, portanto, ouvir a palavra, estar exposto ao que ela diz, ouvindo a voz da palavra, eu vou estar meditando no que ela diz, e o que vai sair da minha boca vai estar em linha, em acordo, aquilo que está me influenciando através dos pensamentos. E com certeza, se eu estou ouvindo e se eu estou falando, eu vou ter uma ação correspondente. E eu vou viver o resultado e desfrutar dos frutos que essa palavra produz. Porque a vida que nós precisamos desfrutar está na palavra. Ela não é uma semente, como foi bem dito aqui, né? Bem dito desses dias. Ela é uma semente viva. Então nós precisamos estar nos avaliando o que está saindo da nossa boca, queridos, para a gente não estar só repetindo o que ouvimos outras pessoas falarem, sem ter compromisso com o que sai da nossa boca. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas ela vai permanecer pelo meditar. E meditar é uma ação contínua, onde você não tira a palavra diante dos seus olhos. A palavra sempre será o fundamento onde nós vamos construir sobre ela. Entende isso? Para viver uma vida que frutifique, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, a nossa fé, ela vem pelo ouvir, ela vai permanecer pelo meditar e ela vai crescer, diga crescer, pelo praticar. Não adianta nada só ouvir, só ter a informação e não fazer nada com o que está ouvindo. Agora, se nós temos a informação e vamos meditar, e a palavra diz, então eu preciso. O tempo passa muito rápido, são muitas instruções para a gente estar meditando. Nós vamos precisar desse dever de casa, desse exercício contínuo diário, para estar avivando essas verdades. Por quê? Porque é possível esquecê-la, se não avivar. E se tornar para nós apenas mais uma conferência. Quem vai determinar se vai ser vida ou não somos nós, pela prática. Estão entendendo? Porque o crescimento da fé não vem pela oração. Porque o crescimento da fé é uma ação sobre o que você está crendo. Deus falou, eu creio e ponto final. Vou fazer assim, como a palavra está dizendo. Então, o seu compromisso com a palavra vai fazer você triunfar sobre as circunstâncias que você vai enfrentar. E aí, a sua fé, ela vai ser esticada, ela vai ser edificada, e você vai estar mais convicto da verdade em que você está firmado. E aí vai aparecer outro desafio e você já está pronto para o próximo. Por quê? Porque você está colocando toda a sua dependência no poder da palavra. Amém? Então, a confissão da palavra, ela vai nos ajudar a fixar, olha isso, a nossa identidade. Nós acabamos de cantar, não sou mais escravo, eu sou filho. Você sabia que escravo, ele tem todo um comportamento
de pensamento, de linguagem diferente do filho. A confissão da palavra vai nos ajudar a fixar. Fixar é ter a convicção da verdade que foi estabelecida, em que nós estamos estabelecidos, fundamentados. Então, a confissão tanto vai nos trazer essa convicção da identidade e também de posse que você tem em Cristo. Vai trazer a convicção também da capacidade que você tem em estar unido com Cristo. Porque através do novo nascimento nos tornamos um só espírito. Então existe uma conexão. Nós só precisamos estar andando, vivendo conectado. Com a conexão que foi aberta para nós no Espírito. E quanto mais consciência nós tivermos dessa vida que nós temos no Espírito, dessa nova natureza, a natureza de Deus, não mais a natureza de escravo, não mais a natureza de pecador, mas a natureza daquele que foi justificado de todo pecado. Quanto mais consciência, amados, quanto mais eu e você andarmos nessa verdade, mais nós vamos desfrutar da plenitude da vida de Cristo que está em nós, que está na palavra. Amém? Então é importante demais essa renovação da mente, que é o que nós estamos fazendo aqui nesses dias, para fixar essas verdades. Eu preciso estar convicto de quem eu sou em Cristo, da minha identidade nele. Vida de louvor é o quê? É a sua identificação com Cristo, na maneira de falar, de agir, de viver. É uma vida que glorifica a Deus, traz louvor a Deus, traz elogio a Deus. Até quem não conhece, ele vai conhecer por causa da sua identificação, de ser parecido com ele, revelando o Pai na sua maneira de viver. Aleluia! Consciência. Aleluia! Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias, nos expondo à palavra, alimentando o nosso espírito. E aí nós vamos estar salvando a nossa alma, sabe? Substituindo os pensamentos que são nocivos pelos pensamentos certos da palavra de Deus. Substituindo os pensamentos de destruição pelos pensamentos de criação. Nós estamos aqui para criar com o Pai, para mudar cenários, a começar em nós. Mas com a palavra. A palavra precisa ser o nosso fundamento em todo o tempo. E aí nós vamos estar o quê? Alinhando. Porque no nosso espírito tudo já está pronto, tudo está resolvido. Mas a nossa alma precisa se alinhar ao espírito. E aí o corpo vai corresponder aos comandos da alma. O corpo vai ser um reflexo, vai revelar o que está na alma. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Vai ser natural falar do que está no coração. Do que nós temos enchido o nosso coração. O que nós temos permitido, qual é a voz que nós temos permitido nos influenciar. Então, eu quero falar hoje especificamente sobre assuma a sua posição em Cristo. Não saia da posição que Cristo conquistou para você. Porque é nessa posição que você vai triunfar sobre toda e qualquer adversidade que você enfrentar. E as circunstâncias, né, o diabo ele vai tentar de várias formas, trazendo argumentos, trazendo sugestões para tirar você dessa posição. Porque enquanto você estiver nessa posição, ele não é páreo para você. Você sabia que o diabo é inteligente? Você sabia que ele tem uma sabedoria? E sabe quem deu sabedoria a ele? Foi Deus quando criou ele. Ele não perdeu a sabedoria. Só que ele perdeu o principal, que foi o quê? A natureza de Deus.
Ele perdeu o principal, que foi a conexão com o Criador. Ele foi afastado da fonte de origem, da fonte de vida. Então, tudo aquilo que era luz nele, por se afastar da luz, ele se tornou trevas. Então, a sabedoria que ele recebeu, ela foi corrompida pelas trevas, pelo mal. Então, hoje, tudo que ele faz, usando a sabedoria, é para matar, roubar e destruir. É para o mal. E não pense que ele não é inteligente, não. Ele fala e fala com coerência. Ele é sutil. E é nas horas das pressões que você está passando, é na hora que bate uma circunstância na sua porta, que ele vai trazer sugestões. E aí eu e você precisamos estar sensível, conectados, para discernir. Até parece ser bonito, até parece ser a solução, mas dentro do seu espírito você sabe que não é o seu pai que está falando com você, que é uma voz estranha, e nós não damos ouvido a vozes estranhas. Por isso nós precisamos, né? Como foi dito ontem à noite, ser guiado pelo Espírito, discernir quem está falando. Porque nós somos guiados pela voz do Espírito. E o Espírito fala com o nosso espírito. O Espírito fala no nosso interior. É por isso que nós precisamos ser conservados na paz, irmãos. Porque quando está em paz, quando você está desfrutando da paz, é fácil você identificar a voz. Mas se dentro de você não houver paz, irmão, vai ficar difícil identificar a voz, com tanto barulho. Aleluia! Vamos assumir a nossa posição em Cristo. Vamos nos apropriar da herança que Cristo conquistou para nós, agindo como foi dito agora pela nossa ministra Rafaela, agindo sobre os princípios. Deus não negocia seus princípios. Seus princípios são eternos. E Ele trabalha com os princípios. E nós, como seus filhos, devemos considerar os seus princípios e não negociá-los. Aleluia! Diga: a vida abundante é um direito legal conquistado para mim por Jesus. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, renovar a mente significa você aprender a pensar de acordo com o que já foi depositado na sua conta espiritual. Pensar de acordo. Existe uma conta aí, espiritual, celestial. Nós temos um crédito no banco celestial e nós podemos sacar. Aleluia! Através da fé, amados, nós acessamos. Através da graça nós desfrutamos do que já foi creditado para nós na nossa conta. Então, existem 3 pilares da identidade daquele que é filho, daquele que é herdeiro. E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Eu até pensei que a Rafaela ia falar, quando ela falou 3 pilares, pronto. Acho que o Espírito revelou a ela. E é algo que nós que já fizemos o rema, temos a prática de falar, porque ouvimos os professores, né? Tanto que essa expressão eu vim ouvir no rema. E eu fui criada no Evangelho. Mas eu tinha fome de conhecer mais o Senhor, os seus planos, a sua vontade. E aí a gente viu os professores chegar e declarar com a turma, né? Eu sou, eu tenho e eu posso. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, está de acordo com o que a palavra diz. Então, aí às vezes a gente nem sabia quem era, nem tinha convicção. A gente ouvia, né, as pessoas que ensinavam a falar quem nós éramos, mas sem ter base na Bíblia. Você hoje está pensando uma coisa, amanhã já está pensando que é outra coisa. Porque não está fundamentado, não tem convicção. Mas quando você tem convicção sobre o que a palavra diz a seu respeito, ninguém pode roubar isso de você, nem circunstância, nem o diabo. Amém?
Essa questão do ser tem a ver com a sua nova identidade. Você sabia que você recebeu uma nova identidade? Aqui na Terra nós temos uma identidade para poder, né, sermos reconhecidos como cidadãos da Terra aqui, né? Mas nós recebemos uma nova identidade através de Cristo. Amém? E nessa identidade está a nova natureza. É por isso que não somos mais pecadores, porque não temos mais prazer em pecar. Porque a nossa natureza foi mudada de escravo agora para filhos. Filhos que agora são herdeiros. Amém? Então eu preciso entender que não é mais sobre o meu passado, mas é sobre a minha verdadeira certidão de nascimento espiritual. Diga, eu tenho uma certidão de nascimento dada por Jesus. Por quê? Onde está escrito isso? João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler algumas referências aqui. Eu vou ler na ACF. Aqui diz que nós somos filhos de Deus. Olha aí a sua certidão de nascimento. Pare de olhar para a certidão natural. Porque papai, porque mamãe, porque titi, porque fulano teve isso, eu vou ter. Que mentira é essa? Você recebeu uma nova certidão espiritual, porque hoje você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O seu espírito foi recriado. Você recebeu uma nova natureza. Precisamos alinhar os nossos pensamentos, precisamos alinhar a nossa linguagem, precisamos salvar a nossa alma com o que é a nossa verdadeira realidade. E ela não se resume ao nosso passado, porque o nosso passado foi resolvido por Jesus. Aleluia! João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam. Quem aqui recebeu Jesus como Senhor? Está falando, diga, está falando comigo. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Nós recebemos o poder. Quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós recebemos o poder que veio dele. A capacidade, o poder para se tornar agora filho de Deus, assim como ele. Aos que creem no seu nome. Certidão de nascimento. Quem você é? Diga, filho de Deus. Assuma. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Eu vou fundamentar aqui, tá bom? Só para a gente entender que quando fala eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, primeiro eu sou filho. Eu recebi o poder de filho, porque eu creio na obra redentora de Cristo Jesus. Não tenho mais compromisso com o meu passado. Não vou viver mais considerando as coisas que eu vivi no passado. Eu faço parte agora de um novo reino, de uma nova família, como filho de Deus. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, meu irmão? Estar em Cristo é andar segundo a palavra, segundo aos princípios que a palavra nos ensina, ouvindo as instruções da palavra e sendo rápidos para praticar. Para andar sobre a palavra. Quer viver o extraordinário, quer andar no sobrenatural, considera as instruções que você tem recebido da palavra e nada vai poder limitar você. Nada vai poder parar você. Aleluia! Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, porque tudo se fez novo. Diga, eu sou uma nova criação. Como é que uma nova criação vai viver segundo a antiga vida? Com a mesma prática que vivia antes de nascer de novo?
Não tem como. O velho e o novo não podem andar junto. Se a antiga aliança fosse para mim e para você hoje viver, queridos, Deus não tinha levantado uma nova. Se Ele levantou uma nova é porque a antiga era imperfeita. Não tinha condição de mudar a nossa natureza. Não tinha condição de mudar a nossa essência, a nossa história. Mas Ele levantou uma nova aliança fundamentada em Cristo, para que eu e você fôssemos recriados. Diga, eu sou uma nova criatura. Para de olhar para o passado como se o passado é que determinasse o que você vai viver hoje, meu querido. O diabo tem roubado muito filho de Deus, porque no lugar dele olhar para frente, como o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ando, é que eu caminho, né? É que eu avanço. Você só avança olhando para frente. E quem está à sua frente, amados? Quem deve estar diante dos seus olhos? A palavra, Jesus. Você só avança, amados, olhando para o que a palavra diz, considerando o que ela diz. Amém. Aleluia. E aí lá em 2 Coríntios, capítulo 5, eu estou falando da nossa certidão de nascimento, eu estou falando da nossa nova identidade em Cristo, como filhos, como nova criação. Olha, você foi recriado de novo. Deus não fez um ajuste, uma manutenção. Não tinha como, com a natureza de pecador, ter conexão com aquele que é Espírito. Para entendermos os planos dele e para manifestarmos e revelarmos o nosso Pai, era necessário ter o mesmo Espírito que ele tem. Era necessário ter a mesma natureza. Conhecer, discernir a mesma linguagem. Amém? Estarmos no mesmo nível. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz, aqui está falando da justiça de Deus. Meu Deus. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de quem? De Jesus. Ele o fez pecado por nós. Deus fez Jesus. Jesus se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sou, diga eu sou filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que é andar como justo, entendendo que você é a justiça de Deus? É você entender que a dívida que você tinha com o pecado, Jesus pagou. Quando ele se fez pecado no seu lugar. Você entende que vai muito além de uma simples declaração? É a consciência dessa nova identidade. É a consciência dessa nova vida que você recebeu. É por isso que a nossa alma tem que se ajustar ao que é realidade no Espírito, para poder desfrutarmos. Aleluia! Senão a gente vai ficar apenas repetindo, sem entender o que estamos fazendo. Mas quando a revelação, o entendimento chega, eita, alguém pagou um preço alto para eu ser livre de toda escravidão. Foi o que a gente cantou aqui. Eu não sou mais escravo. Nem adianta, Satanás. Ele levantou a circunstância para deixar você com medo do seu futuro, do amanhã. E agora? Quero ver o que é que você vai fazer. Você estava lá dançando, aí de repente, no outro dia chega a notícia, você está desempregado, meu irmão. Aí você vai ver aonde está a sua confiança, a sua dependência. Se está no trabalho ou se está na sua fonte. Por isso que nós não podemos colocar nada no lugar que é só dele. Nada pode ocupar o lugar do Senhor. Nada pode ocupar o lugar da presença. O filho ama a presença. O escravo tem medo de se aproximar por conta da condenação, da culpa. Glória a Deus, porque essa mentalidade tem mudado pela renovação
da nossa mente. E é bem possível fazer parte de um novo reino, mas não desfrutar da herança, porque está agindo com a mentalidade de escassez, de escravidão. E isso, queridos, sou eu e você que temos que avaliar a nossa vida. Porque somos nós que decidimos o que vamos permitir na nossa vida, na nossa casa. Como a Rafaela disse hoje aqui. Na minha casa, não. A casa começa aqui, né? Que é o campo de batalha. Mas é uma escolha, uma decisão minha e sua. E nós precisamos estar muito convictos dessa verdade. Então, primeiro, você tem uma certidão nova de nascimento. Você agora é filho de Deus. Amém? Essa é a sua nova identidade. Tem muita gente querendo ser... sabe, amados, o apóstolo Paulo, ele fala que os dons são muito bons. Ele tem... Os dons, eles foram dados para o aperfeiçoamento do corpo. E nós devemos buscar mesmo, desejar os melhores dons. Para quê? Para que a gente possa estar abençoando o corpo de Cristo. Amém? Mas sabe, queridos, que antes de você ser chamado de mestre, de profeta, de apóstolo, de evangelista, você é filho. Para mim, não tem posição mais alta do que essa. E às vezes as pessoas que não entendem, elas acham que se não nos chamar de pastora, está nos diminuindo. Porque não chegou a revelação. Porque não tem o entendimento. Porque acha que ser pastora é uma posição de status. Não é. Ser filho é a mais alta posição que eu e você fomos colocados por Cristo. Porque tudo que é do Pai, Ele compartilhou com o Filho. E tudo que o Filho recebeu do Pai, compartilha conosco. E hoje, por causa do que Jesus fez, eu e você temos o mesmo acesso que Ele, porque estamos nele, porque estamos na posição que Ele nos colocou. É por isso que Deus hoje não nos trata segundo as nossas falhas, imperfeições ou defeito. Ele nos trata como filhos, porque Ele olha e vê Cristo em nós. E Cristo em nós é viver segundo a palavra, é viver sobre a palavra. Amém? Como, sabe, já não é pouco ser chamado filho de Deus. É a mais alta posição que nós temos de falar com aquele que é todo poderoso, que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Sabe, você acha que Deus não é ocupado, não? Quando a gente começa a ver como é o céu, a Bíblia começa a descrever como é o céu, os serafins, os querubins, cada um tem sua função. E Deus está lá no seu trono, reinando, tudo em ordem. Porque com a sua palavra Ele estabelece, e a sua palavra sustenta tudo o que Ele estabelece. E a gente vê um Deus tão grande, cheio de glória, um Deus tão perfeito, tão completo, em nada deficiente, se importando comigo e com você, e nos tratando como filhos individualmente. É por isso que a nossa adoração, ela não pode se resumir somente quando a gente está aqui no culto coletivo. É importantíssimo estar aqui. Mas se nós não desenvolvermos essa vida individualmente em casa, a nossa força será pequena, porque nem sempre a gente vai estar aqui num ajuntamento como esse, porque é lá fora onde a tentação vai ser maior, onde você vai ser experimentado e vai revelar a quem você serve, se vai aceitar as propostas do mundo ou as propostas da palavra. Por isso que precisa ter intimidade. Amém? E sabe que nós recebemos um título de propriedade. Eu só estou só avivando, que eu sei que você já sabe, mas para quando você falar, você entendeu o que você está falando. Você não é pouca coisa não, meu irmão. O diabo quer te diminuir, mas coitado dele. Ele não tem futuro, nós sabemos que ele já vai ser julgado. Mas nosso futuro é glorioso.
Somos filhos. Nossa identidade em Cristo. Mas também recebemos um título de propriedade. Porque Deus quis fazer assim. Além de filho, eu te constituo meu herdeiro. Você não é bastardo não, meu irmão. Porque filho bastardo, às vezes, tem aquela diferença, né? Dá para os filhos legítimos uma porção maior e para aqueles considerados bastardos uma porção menor. Com Deus não tem isso não, não tem parcialidade não. A bênção dele é completa. Então ele tirou do império das trevas, onde nós vivíamos como escravos, e nos trouxe para o seu reino. Então hoje eu e você estamos inseridos no reino de Deus, fazemos parte da realeza, porque reinamos com Cristo, Ele é o nosso rei, e porque Ele é o nosso rei, nós reinamos com Ele, nosso irmão mais velho. E uma vez filhos, Ele diz, está aqui o título de propriedade, conquistado por você. Você agora é meu herdeiro. E como foi dito, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Com Ele. Tudo aquilo que Cristo tem direito como filho, o Pai passou para nós esse título de propriedade. Vocês estão recebendo? Aí onde diz isso? Onde está esse título de propriedade? Gálatas, eu vou ler na NVI, tá? Por favor. Capítulo 4, versículo 7 diz: assim que já não és mais, diga, escravo. Quem está dizendo, queridos? A palavra. Nós não somos mais escravos. Foi ministrado aqui, irmão, você nasceu para o governo, você nasceu aqui para governar sobre essa terra, você nasceu aqui para dominar. A posição que perdemos como escravos em Cristo foi restituídos muito maior, porque agora como filhos e herdeiros. E aqui diz, você já não é mais escravo, agora você é filho. E se você é filho, você também é herdeiro de Deus por Cristo. É pouca coisa? Eita, Pai, obrigado pela revelação que está nessa palavra, trazendo convicção e abrindo os nossos olhos para vivermos essa verdade. Aleluia! Somos herdeiros dele, de todas as coisas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus vivo. Sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue, derramado lá na cruz. Eu sou rei e sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que sou. Você é? Nossa canção. Deixa o diabo com raiva. Deixa o diabo preocupado no seu lugar. Por que você vai perder tempo se preocupando? Sua situação já foi resolvida. O escrito de dívida já foi pago, né, Carlene? Está tudo pago. Senta e coma. Por que você vai perder noite de sono com dívida? Você é filho e herdeiro daquele que é dono do ouro e da prata. Ele é a nossa fonte. Nele deve estar o nosso prazer. Então estou falando daquilo que nós somos, da nossa identidade, do que nós herdamos por causa do que Cristo fez. E aí, o eu tenho tem a ver com posse e herança. Como herdeiro, você tem uma posse, você tem uma propriedade dada por Deus, um direito legal como filho para governar sobre essa terra e não ser intimidado por nada. Aleluia! Essa posse, essa herança é o outro pilar, né? Porque o primeiro é eu sou.
entendendo quem eu sou em Cristo. O segundo, o que eu tenho. E o que eu tenho, diga, é um inventário de bens que o sacrifício de Jesus comprou para mim. Você tem um inventário, está disponível de bens, porque você agora é herdeiro. O sacrifício de Jesus comprou para você. Onde está isso? Efésios capítulo 1, versículo preferido do pastor. Vou ler na ACF, pastor Cristóvão. Bendito o Deus e Pai. Diga, Ele é o meu Deus e o meu Pai. Do meu Senhor Jesus Cristo. Diga, Jesus Cristo é o meu Senhor. Que nos abençoou. Vai nos abençoar ainda? Precisamos estar correndo atrás das bênçãos? Não, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí de novo, em Cristo. Você percebe que você vai desfrutar da herança se você estiver em Cristo? Se você permanecer na posição que Cristo te colocou? Se andarmos segundo a palavra? Porque a palavra é Ele. Então todas as bênçãos que já foram liberadas a nós vão se manifestar, por nos encontrarmos na posição de receber como herdeiros. Herdeiro não vive preocupado, viu, meu irmão? Herdeiro não deixa a circunstância roubar a sua alegria, não. Herdeiro não perde a paz, não. Ele sabe o que lhe pertence, o que lhe foi dado em Cristo. E aí é leve, irmão. A vida cristã não é para ser pesado. Nós não estamos aqui para carregar cargas das circunstâncias. Nós estamos aqui para reinar sobre elas. E nós só reinamos sobre a palavra. Nós só reinamos entendendo a nossa posição em Cristo. Amém? Aleluia. E aí tudo que eu tenho tem a ver com a redenção e o perdão. Diga, eu fui perdoado. Nós não somos ex-escravos redimidos. Nós somos filhos. Você não é um ex-escravo, não. Alguém foi lá, comprou e deixou você como um escravo livre. É complicado ser livre e ser escravo. Porque se você pode ser livre por fora, se você é escravo por dentro, não vai viver a liberdade. Porque foi isso que aconteceu com o povo quando foi liberto do Egito. Tirou eles, tinha uma palavra, tinha uma promessa. Deus trabalhou com tantos sinais e maravilhas e através de Moisés tira o povo da escravidão. Mas só que a mente escrava impediu deles desfrutar da promessa, da nova vida que o Senhor tinha preparado para eles. Sabe que a gente precisa fazer paralelos? Não, irmãos. Nós temos, como diz o apóstolo João, nós temos que se indignar com aquilo que não pertence mais a essa nova vida que nós recebemos em Cristo. Que é isso, se conformar com escassez? Que é isso, se conformar com o que é usado? Renova a mente. E você sabe que a nossa mente ela é condicionada pela forma que a gente foi criada. A gente traz uma bagagem. Mas aí quando a revelação, o entendimento chega, você assume seu lugar. Você basta. Até aqui eu vivi assim. Agora não, agora eu sou filho. Agora eu sou herdeiro. Agora eu não sou mais escravo. Porque o escravo é limitado. Por eu não posso. Eu não tenho. Eu não consigo ver as coisas grandes demais. Grande é o nosso Deus. E é aquele que é grande, nos fez grande em Cristo. Quem tem que ter receio de nós é o diabo. Aleluia. Teve um tempo na minha vida, queridos, que eu vivia de bazar. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Mas diga, foi um tempo. Nada contra bazar. É um meio de suprir.
Mas se você se conformar só com bazar, você jamais vai desfrutar de roupas de marca. Aí você vai deixar o ímpio desfrutar aquilo que é para você. Seja ousado para assumir o que você tem. Sabe, eu estou entrando num ciclo de indignação por aquilo que é usado. Sabe que teve um tempo que eu só vivia na OLX? Nada contra a OLX. Está na hora de mudar, meu irmão. Papai tem um novo. Se Ele nos deu uma nova vida, uma nova natureza, se Ele nos fez filho, se Ele nos fez herdeiro, a nossa posição é assentado com Cristo. Nas regiões celestiais, nós estamos acima. Envergonha Satanás, desfrutando o melhor da terra, porque Deus criou foi para os filhos. Nós só precisamos tomar posse. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Aí você entende, o processo da redenção foi justamente para devolver com juros e correção o que você perdeu lá no jardim. E aí Jesus lá em João capítulo 4, né? Eu vou ler só Efésios 1:7, não precisa abrir lá, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Isso aqui está falando de redenção, de perdão, o que nós recebemos para possuirmos. E aí em João capítulo 14, 27, na Almeida, né, revista atualizada, diz, Jesus dizendo para nós, como filhos, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Aí você olha, a paz do mundo sempre depende de algo. De circunstância, do exterior, para estar alegre tem que ter uma bebida, tem que ter. E é interessante que essa paz que Jesus nos deu, ela não depende das coisas daqui, do exterior, do que está fora. Pode, o diabo está fazendo um circo, a gente vai estar, aleluia, dormindo na tempestade, igual a Jesus. Não vai interferir no que está aqui dentro. Mudar o rosto, mudar a cara, como diz meu marido, cara de jumento, por conta de uma circunstância, por conta de uma pressão. Faça como Davi. Quem você pensa que é? Seu incircunciso. Quem? E olha que ele nem estava na posição que Cristo nos colocou. Aí eu fico pensando, como a gente tem respondido aos desafios, às circunstâncias? Vai chorar? Vai se preocupar aí agora? Vai fazer? Vai ser coleguinha do diabo? Porque é isso que ele quer ouvir. Murmuração, colocando dúvida na bondade de Deus. E agora, como vai ser? E como eu vou pagar minhas contas? Para tudo! É um novo reino, é um novo comportamento, entendendo o que você é e o que você tem em Cristo. Diga, eu tenho um suprimento garantido. A palavra é a nossa fonte. E sabe lá em Filipenses 4,19, vocês já sabem decorar. Quantas vezes, queridos, eu passei por circunstância. E a palavra foi o meu socorro, bem presente. Teve dias, é porque cada um de nós temos uma história, né? Mas quando a gente foi para o Rema, que a gente aprendeu, quem nós somos, temos e podemos, a gente terminou o Rema em 96. Em 97 a gente foi assumir uma igreja. Nem tínhamos família lá. A gente foi para o estágio. No Rema a gente aprendeu a teoria, né? Tudo novo, meu Deus, que palavra é essa? Todo mundo avivado pelo Espírito da fé. E aí foi eu e meu marido, deixamos os trabalhos e fomos fazer valer o que temos aprendido, debaixo de uma direção. Minha família não entendeu. Nós tínhamos o quê? Quantos anos de casado? 96, 4 anos. E aí a gente foi para uma cidade do interior, onde só tinha aposentados, pessoas de idade, porque os filhos, quando cresciam, iam fazer faculdade, acabavam indo morar fora. E aí a gente se viu numa realidade onde os dízimos e oferta eram ovos, feijão, milho. Como a gente ia pagar o aluguel?
Agora me pergunta, faltou alguma coisa? Mas foi lá onde eu e meu marido aprendemos a convicção da fé. Onde começamos a prosperar. Tinha dias que a gente tomava o café e na geladeira não tinha mais nada. E no natural a gente não tinha como comprar nada. E a gente aprendeu uma coisa muito cedo. Glória a Deus pela vida do pastor Bandi, que isso aí foi uma das frases que ele disse que marcou a minha vida. Não faça propaganda do que o diabo está fazendo. Você não precisa contar a sua necessidade para ninguém. Você tem um pai. Quando a gente tem um pai, a gente vai até o pai. Isso salvou a nossa vida. Aleluia. Aí por isso que eu digo, é necessário a gente ter dinheiro aqui, amados? Dinheiro é algo altamente espiritual mesmo. Agora, se a gente não renovar a nossa mente nessa área, a gente vai estar passando certas pressões desnecessárias. Eu sei que circunstâncias a gente vai enfrentar todo tipo. Entende isso? Mas com ignorância é muito pior. Porque se torna escravo da circunstância. Mas quando a luz chega, a revelação, aí eu e meu marido a gente vai se preocupar? Não, vamos voltar. Vamos voltar para o nosso emprego. Lá a gente, não. Ei, pai, sua palavra diz, nós confiamos. Vamos louvar. Porque quem confia não vai se preocupar, não vai reclamar, não vai murmurar, vai louvar. Vai agradecer pela bondade do Pai que tem. E vinha, amados, nunca faltou. Pelo contrário, né? O Senhor sempre dá além para poder a gente abençoar outros. Glória a Deus. O meu Deus, diga o meu Deus, é o meu Pai. É aquele que supre todas as minhas necessidades em glória, em tudo está relacionado a estar em Cristo. Aí você vai falar, né? Que eu estou falando de declaração, eu estou trazendo o que essa declaração que a gente declara significa, onde está embasada. Você é filho, você é herdeiro. Amém? Você foi perdoado, então você não é mais pecador nem escravo. Hoje você é filho e hoje você tem um suprimento contínuo, porque como herdeiro você recebeu tudo o que precisava para reinar nessa terra. Capacidade, habilidade, foi ungido para manifestar a realeza, o reino dos céus. E aí o terceiro pilar é eu posso. Diga eu posso. Tem a ver com capacidade e autoridade. Diga eu tenho capacidade e autoridade delegada por Cristo para destruir as obras do diabo. Aleluia! Eu posso. Esse eu posso, essa capacidade e habilidade, ela vai definir como você vai agir no mundo físico, através do poder que você recebeu, dado por Deus. É a funcionalidade da sua fé, você entendendo a sua autoridade. Por isso você é resistente. Resistir ao diabo. Primeiro a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. É submisso à palavra. É considerando os princípios. É colocando Jesus como Senhor. Um servo não faz nada, né? Aquele que obedece ao seu Senhor, sem primeiro receber dele uma instrução, uma ordem. Ele não faz nada por conta dele. Ele não faz nada pela cabeça dele. Não, eu acho melhor assim. Tem. O servo que entende o que é honra, a posição do seu Senhor, ele vai primeiro falar com ele. Agora imagina o nosso Senhor, perfeito como ele é, que provou para nós o seu amor, dando a sua vida para nós. Você sabe que o escravo, o valor dele é muito pouco, por isso que ele se vê limitado, abaixo, aquém. Ele não é ousado, ele é medroso. Ele não tem, ele não tem aquela expectativa de futuro. A vida dele se resume àquilo ali. Mas o filho, sabe qual foi o seu valor? O valor que Deus deu a você. Eu não sei por que muitas vezes você deixa com que o que as pessoas ditam o seu valor, você acredita. Que Satanás tem chegado no seu ouvido para dizer.
O seu valor, você acredita? Não, amados. Nosso valor não tem prata e ouro que compre, porque custou a vida de Jesus. Para sermos filho, Ele pagou o preço. E foi o preço da sua vida. Então, lá em Filipenses 4,13, na revista atualizada, diz: tudo posso. O apóstolo Paulo estava nos mostrando resistência e força. Aquele que sabe quem é, o que tem, o que pode, ele está forte. Ele resiste a qualquer situação. Será que o apóstolo Paulo passou por situações difíceis? A gente fica até com vergonha, né? Quando a gente olha para as nossas, não é nada diante do que ele passou. Mas ele triunfou, porque ele disse: tudo posso. Diga comigo: tudo posso. Na minha força? Na minha habilidade? Na minha inteligência? Na minha sabedoria? Naquele. Tudo posso naquele que me fortalece. Está falando de quem? Mas quem é que nos fortalece? Nossa fonte, Cristo, a palavra. Você só vai vencer qualquer situação se você estiver na palavra, na posição que Cristo te colocou, como filho, como herdeiro, como autoridade delegada por Ele. Entende isso? Eu vou estar encerrando, né? Porque o meu tempo já foi. Diga: eu tenho autoridade sobre o inimigo. Foi que Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Amados, essa frase, e toda a força do inimigo, sobrou alguma coisa para ele? Ele nos deu essa autoridade sobre toda a força do inimigo, e nada poderá vos causar dano algum. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resistir. Quando você entende quem é a sua força, quem é que está com você, resistir o diabo, e ele fugirá. Ele não vai ficar, não. No ambiente que você vai estar, quando você entende a autoridade que você tem, você usa. E aí, por entendermos, né? Por entendermos o que nós podemos como autoridade, ainda a palavra diz que, como filhos, nós recebemos um espírito de ousadia, de coragem, de força. Segundo Timóteo diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo ou de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O escravo é limitado pelo medo, mas o filho, não. Ele é livre de todo medo. Amém? E aí, para a gente encerrar, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5:4, na ACF: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem aqui nasceu de Deus, nasceu da palavra? Diga: eu venço o mundo. Como é que você vence o mundo? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Está escrito aqui, ó, 1 João 5:4. Todo que é nascido de Deus, todo que é nascido da palavra vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé no que está escrito. Está escrito quem você é, que você é filho? Está escrito que você é herdeiro? Está escrito que em Cristo você tem todas as bênçãos disponíveis para você? Está escrito que você é autoridade delegada por Cristo sobre todo o poder do diabo? Está escrito? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no que está escrito ao nosso respeito. Amém? Então, a mente do escravo sempre vai estar associado preso. Mas a mente do filho está sempre associada à nova vida que recebeu em Cristo. Então eu vou desfrutar dessa nova vida em Cristo Jesus. Amém? A identidade do escravo, ele define-se pelos erros do passado. Está sempre olhando o que ele passou, o que fizeram com ele. Mas o herdeiro, o filho de Deus, ele define-se pela justiça de Deus. Porque nele ele foi justificado. Então o escravo, ele vai agir por medo da punição, das consequências, mas o filho por amor e gratidão. Vamos ficar em pé? Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Como filhos amados, nós vamos focar nessa vida em abundância que está disponível para nós. Pai, muito obrigado pelo banquete que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós escolhemos, Pai, considerar o que está escrito ao nosso respeito e andar à luz dessa verdade e andar na luz dessa revelação. Nós escolhemos, Pai, não fazer nada do nosso jeito, mas considerar a posição em que estamos, em que fomos colocados por Cristo, entendendo que somos filhos, que somos herdeiros e autoridades constituídas por Ti sobre o poder do diabo. Obrigado pela liberdade que temos de viver como filhos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém? Podem sentar, queridos. Aleluia. Não vivemos mais com a consciência, com o foco na escassez, mas nós vivemos com a consciência e o foco na vida abundante que Cristo trouxe para nós. Amém? Amém?